Bem-vindos a mais um episódio do RDcast e hoje com um tema mais do que interessante porque ele vale dinheiro, informação boa, pode afetar o teu bolso. São os bastidores do mundo jurídico, nos negócios, com as marcas e principalmente no mundo das franquias. Estamos com uma convidada mais que especial para falar do campo jurídico e franchising. O RDcast está no ar. Doutora Renata Pinto, é um prazer recebê-la. É muito bom poder beber da fonte do conhecimento jurídico que você traz e colabora conosco. Seja muito bem-vinda ao RDcast. Muito obrigada. Obrigada a vocês dois pelo convite. Uma honra, fiquei muito feliz mesmo. Me senti privilegiada porque o jurídico normalmente não é convidado para esse tipo de coisa legal, né? As pessoas, você falou jurídico ali, metade da audiência pode pensar... Já deu um gelo. Não, fica chato, mas a gente promete que vai ser um bate-papo bem leve e de coisas jurídicas que ajudam a ganhar dinheiro, que ajudam a fazer negócios, nada para impedir ninguém de fazer nada. Eita, já gostei. Uau, doutora Renata... Bom, vamos aquecendo aqui. Primeiramente, te dar um espaço para você falar do que você hoje está mexendo, como que foi essa tua jornada, para a gente poder se inspirar aqui e iniciar esse bate-papo gostoso com você. Legal. Bom, eu trabalho com franchising desde que eu comecei como estagiária. Eu trabalhei no IASIG, que foi a primeira franqueadora de verdade no Brasil, antes deles serem uma franqueadora. Então, a bagagem é longa, o percurso todo que eu tracei, eu vi muita coisa mudar dentro desse mercado. O meu escritório, eu sou fundadora do escritório, a Advocacia Ribeiro Pin. Eu e minha sócia, a gente brinca que adoraria chamar Grilinho Feliz, mas a OAB não deixa. Então, a gente tem que ter os nossos sobrenomes. ARP é o nome do escritório. A gente lida com empresas de uma maneira geral, pequenas, médias, grandes. É claro que porque eu venho desse mercado já há muitos anos, a maioria dos clientes vem do franchising. Então, franqueadores são empresas, franqueados são empresas. A gente tem possibilidade de atendê-los, mas eles vêm daí, né? Olha, eu sou franqueado, eu sou franqueador. Mas o escritório é mais do que isso. E hoje a gente tem, eu estava até comentando com vocês no começo, a gente tem um prazer enorme de dizer que o número de franqueados que procuram advogados, seja antes de começar, seja durante o processo, exatamente para ter uma assessoria jurídica na empresa, é muito grande. Isso é uma coisa que vem de 2, 3 anos para cá, porque antigamente comprar franquia era... vou comprar essa. E aí, comprava. E só procurava o advogado quando dava um problema, né? E essa cultura está mudando e as pessoas estão entendendo que para colocar o dinheiro vale a pena ter uma assessoria prévia. Isso é muito legal. Olha, então esse comportamento está mudando, porque era meio que deixa eu ver do que eu gosto mais. Se eu gosto de café, eu abro café. Se eu gosto de moda, eu vou para moda. Agora eles estão buscando auxílio, então isso é uma novidade para mim, assim. Antes de abrir, eles estão... Antes de abrir. E é muito legal, porque... por mais que você leia, e vamos combinar, documentos de franquia são documentos longos, né? Uma COF, um circular de oferta de franquia tem 30 folhas, um contrato tem mais 30 folhas. O leigo não quer ler, é natural que não queira. Mas aqueles que são mais interessados e vão ler, nem sempre entendem exatamente o que aquela cláusula ou aquela escrita está querendo dizer. Isso faz diferença quando você tem o conhecimento jurídico, querendo ou não, é assim. E aí as pessoas vêm nos procurar antes de abrir e a gente tem a oportunidade de contar para eles coisas que eles não tinham entendido. Não significa que vai desistir do negócio. Tá. Mas, doutora, eu não tinha entendido isso aqui mesmo. Não era isso que eu tinha, quando a pessoa me falou, não era isso que eu tinha achado que ia ser. E aí a gente abre o debate com a franqueadora, a gente coloca esse franqueado para fazer perguntas que ele não tinha feito ainda. Em geral, não vai desistir do negócio, mas vai entrar sabendo muito melhor o que está indo fazer. Isso é maravilhoso para a franqueadora e para o franqueado nem se fala, né? Adorei saber disso, inclusive... E até pensando nisso, qual que é a reclamação mais comum entre franqueados e franqueadoras, olhando para esse universo, né, de quando alguém chega e fala, doutora Renata, preciso de uma assessoria aqui nesse contrato de franquia,
onde que são os pontos chaves, assim, de reclamação? No começo, você diz, antes de entrar Antes na de rede. entrar, sim. Então, o franqueado tá sempre muito empolgado, a pessoa que tá querendo investir. Então, ele não vem reclamando de nada. Tá. Ele já traz a documentação e fala, eu adorei, essa franqueadora é ótima, o negócio é muito bom, eles me mandaram, eles vêm se justificando. Isso é até uma pergunta interessante, porque é curioso isso. Eles já vêm defendendo, o candidato vem defendendo a franqueadora. E o nosso trabalho é, sem jogar um banho de água fria, mas mostrar que o negócio é muito além da empolgação. Empolgado você vai ficar nos primeiros 3 meses. A hora que a primeira funcionária da equipe que você contratou for embora e você tiver que repor essa pessoa com o carro andando, a empolgação acaba. Porque esse é o dia a dia do negócio. E não é empolgação acaba, então negócios são ruins. É porque você tem que pôr o pé no chão. E tem que administrar como um administrador. Então, o que mais a gente fala e o que menos vem nessa documentação de forma transparente? Questão de abastecimento, fornecimento, compra mínima, tudo que envolve dinheiro, a franqueadora tende a... Eu coloco só o que é obrigatório. Então, como a gente já conhece de muitos negócios, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de passear por várias áreas diferentes. Eu vejo ali uma franquia de sorvete, eu pergunto, você faz o sorvete in-house ou você recebe? Porque às vezes eu não conheço a marca. Ah, não, a gente recebe. Com que periodicidade? E se me cortar o fornecimento, eu tenho opção 2? Você precisa ter uma pessoa especialista em fazer alguma coisa? Esse funcionário é especializado ou não? Porque isso não é obrigatório de falar. Claro, vai encarecer o investimento. A franqueadora fala o mínimo. E aí a gente faz essas provocações. E aí o franqueado vai lá. Segunda coisa que dá muito trabalho, território. Tá. É exclusivo ou não é? Não, doutor, eles me falaram que eu tenho aqui, ó, eles não vão abrir outra em 5 quilômetros. Aí você vai ler o contrato, não é nada disso que tá falando. Ó, o que ele tá te dizendo aqui, aí você traduz. Pô, doutora, não é isso que eu tinha entendido. É uma questão bem relevante essa. Acho que são as duas mais que a gente mais tem que explicar. Tá. O resto são particularidades da franqueadora e aí cada uma vai ter um. Doutora, e aqui no nosso ecossistema, o nosso core business acabou se tornando vender negócios prontos. Inclusive, a gente descobriu, com o passar dos anos, o bom negócio que é o mercado de repasses, se espelhando no mercado americano e tudo mais. Qual cuidado uma pessoa tem que ter ao pegar um negócio pronto, do ponto de vista jurídico? Vamos lá. Para quem está comprando... É muito importante conhecer saúde financeira, óbvio, é o que todo mundo vai olhar primeiro. E não se conhece a saúde financeira só olhando o balanço. Então, é muito legal que você peça certidões da empresa. Aqui a gente começa a falar um pouco dessas coisas chatas, as pessoas, lá vem. Mas é porque, gente, o balanço diz, claro, a fotografia atual e conta, de repente, ali uma história, né, de 1 ano, 2 anos de negócio. Mas, e o que está por trás? E os bastidores? É óbvio que quem quer vender, se for uma pessoa muito correta, vai contar tudo. Mas nem sempre a pessoa conta e nem sempre a pessoa sabe. Às vezes a certidão, uma certidão, por exemplo, de ações cíveis, ela surpreende até quem está vendendo. Eu não sabia, eu não recebi isso ainda. Então, esse é um cuidado. Tem que entender comprando ou não a pessoa jurídica. Porque isso também é uma questão. Fico com a pessoa jurídica... Isso é um ponto. Muitos optam... É interessante, pessoal. Não sei se vocês sabem. Você pode comprar uma empresa com CNPJ e tudo, ou iniciá-la do zero. Benefícios e problemas aí. Por um lado, aquele CNPJ está homologado com uma série de fornecedores, você já tem a maquininha do cartão negociada, várias facilidades. Por outro, passivos, riscos. Como que é, doutora, para quem pega o CNPJ e quem não pega? Como ponderar isso? Então, a gente encoraja muito essa história de comprar o CNPJ. E é um mito. Eu não quero É encorajado, a empresa. Então? Sim, olha, a gente faz isso. Por tudo isso que você já falou. Foi brilhante. Você já tem uma história na praça. Você já tem uma conta no banco. Você já tem os fornecedores. Você já tem crédito. Algumas atividades precisam de licenças específicas. Então, de repente, você é uma clínica odontológica. Você enfim, tem alguma coisa ali, uma licença. Clínicas veterinárias precisam de licenças especiais. Aquele CNPJ já tem tudo isso, porque você vai abrir mão. Agora, como é que eu escolho isso? Essa empresa é saudável ou não? Começa pelas certidões, começa pelas informações. Se
Se é uma empresa que não tem nada, que tá limpa, nessa due diligence que a gente faz, nessa diligência prévia, por que você vai abrir mão disso, né? Passivos trabalhistas e passivos tributários virão para você em qualquer situação. A sucessão, ela existe independente da compra ou não, é isso? Tem uma barreira maior se você constituir a sua própria empresa? Tem. Vai demorar um pouco mais para chegar em você. Tá. Mas se aquele franqueado deixou um passivo naquele ponto, naquele imóvel, naquela atividade, se não acharem, eles virão em você. Se não acharem o passado, eles virão. Mas é outro CNPJ. Eles virão. O trabalhista e o tributário, sem dúvida. Então, é muito legal ficar com o CNPJ. Como é que a gente fica com isso com segurança? Fazendo essa pesquisa, verificando se a empresa tem um bom histórico, conversando com esses fornecedores, se for o caso. E aí você mantém sem medo. Porque o grande risco mesmo, ele vai te seguir se tiver alguma coisa com o CNPJ ou sem. Pessoal aí, ó. Tô vindo do advogado. Negócio pronto, é negócio bom. Tá vendo? Ela endossou o que a gente tanto fala aqui, sim, né? doutora. E falando sobre o universo de repasse, o que você tem observado dentro do campo jurídico? Como que tá esse mercado? Muito melhor do que já esteve no passado. Eu viajo todo ano, eu vou para uma reunião da IFA, que é a associação, como se fosse a ABF nos Estados Unidos, que é o maior mercado de franquias do mundo. E já há muitos anos, todo ano eles fazem esse evento, e já há muitos anos a gente vê como a questão do repasse lá é desenvolvida. As franqueadoras têm a equipe de vendas e a equipe de repasse. E é um mercado dentro da franqueadora sério, importante, que tem toda uma orientação, como é que você compra, como é que você vende e tudo mais. E o Brasil engatinhava nisso, porque o repasse sempre foi visto com muito preconceito. Quem está repassando está indo mal. Eu não vou comprar um negócio ruim, eu não quero um repasse. Eu fui franqueada Copenhagen por 6 anos. Eu não repassei minha loja porque eu estava indo mal. Eu repassei porque a minha vida mudou. Eu tive outras questões. Então, isso acontece muito no mercado. Sim. E mesmo quem está indo mal, quando o empresário que compra... Às vezes está indo mal porque não tem mais energia, está indo mal porque o negócio era do pai e agora o filho não toca da mesma forma, está indo mal por N razões. Então, a gente começou a aprender isso no Brasil. Está desenvolvendo muito o mercado de repasse. As pessoas veem com melhores olhos hoje, procuram assessoria jurídica e se sentem mais confortáveis para fazer essa compra, olham os números com mais atenção. E isso está fazendo a gente criar um movimento do multifranqueado, que também é uma coisa que os Estados Unidos já faz há muito tempo. Por quê? Porque o franqueado tem uma loja, depois ele tem a segunda, ele quer expandir mais e aquela praça não tem como crescer. Mas tem um repasse. E eu já sei fazer. E eu gosto do negócio, eu entendo do negócio e eu entendo que ele é de sucesso. Eu olho para aquele repasse não na questão do faturamento, não na questão da lucratividade, porque isso eu sei fazer. Eu já entendi como é. Eu olho outras coisas. Aquele ponto é bom, realmente essa loja tem potencial. O que está de errado? Porque um franqueado experiente olha os números e ele vê o que está de errado. Ele fala, eu já sei o que está dando aqui. Às vezes é a folha de pagamento muito inchada, às vezes é o aluguel que precisa negociar, às vezes é só energia mesmo. A gente vê muito isso acontecer. Então, no Brasil, começamos esse movimento. O franqueado da rede, querendo expandir, se interessa pelos repasses, compra unidades que às vezes realmente não estão indo bem e o crescimento é 30%, 40%. A gente vê depoimento de crescimentos enormes, assim. Isso é muito legal. E quantos repasses que a gente vê oportunidade financeira mesmo, né? Oportunidade pegar de abaixo do preço. Abaixo do preço, com uma flexibilidade de negociação. Não enfrentar uma obra. Sem contar essas etapas iniciais que demandam um desgaste muito grande. Uma maturação de marca que você vai levar meses ou anos, ela já está ali estabelecida, mesmo que você tenha que melhorar um pouquinho. E dentro desse contexto, doutora, assim, a gente vê muita gente... Eu vou abrir minha loja com a minha esposa, vai ser o máximo. O meu irmão é louco para ser meu sócio. Quanta história. Meu primo, olha, é um cara, que não tem... Do ponto de vista societário... O que é uma recomendação para essa turma que busca sócio, muitas vezes só para um apoio moral, viu, doutora? Porque eles nem se complementam. Mas assim, vamos lá, vai ser bom, essa marca é forte. Alguma recomendação desse ponto de vista societário? Todas.
Mas que ponto espinhoso que é esse, porque o nosso trabalho aí sim é bem de urubu. Porque eu tenho que olhar para o marido e para a mulher, né? Para o irmão e para a irmã, para o pai e para o filho e dizer, vocês já pensaram que 50-50 ninguém manda em nada? Ah, mas quem não precisa mandar, né? A gente se dá muito bem. Sim. E aí, com muito jeitinho, a gente tem que dizer, então, até não se dá mais. E as pessoas não se dão bem por N razões. Às vezes o problema tem zero a ver com o negócio. Né? A separação vem por outras razões, o rompimento familiar, seja lá qual for a relação que essas pessoas têm. Então, é muito importante escolher um sócio, se for necessário, com a cabeça e não com o coração. E a gente fala que as melhores sociedades são aquelas que já começam prevendo o fim. Porque todo contrato, isso não é só na sociedade, é a parte mais chata, ninguém quer prever o fim, mas, gente, isso facilita tanto a vida. Porque numa discussão, numa confusão, quem vai decidir o que vai acontecer são as duas pessoas que se davam bem um tempo atrás. Eu e você unidos, eu e você nos dando bem, decidimos como um dia a gente ia querer encerrar. A gente pode encerrar numa boa, mas a gente pode estar brigando. E pessoas brigando não são mais legais umas com as outras. Tá. Então, quando vocês estão se gostando, é a hora de, como é que a gente termina isso por qualquer motivo que seja, né? E aí isso facilita, porque vai estar escrito, você não precisa discutir, não precisa brigar. Sociedade é coisa super séria. Franquias, a gente está aqui falando um pouco mais disso, mas de uma maneira geral, franquias são destruídas, né? A unidade se perde, porque você não conseguiu acertar um problema societário na hora que precisou. É muito importante escolher com a cabeça e fazer os documentos jurídicos necessários, prever não comprar um contrato de padaria para fazer a sociedade, sabe? Não colocar no chat GPT. Não, pelo amor. Dá para fazer um episódio só sobre advogados que perdem clientes para o chat GPT, que depois voltam pagando 3 vezes mais caro para resolver o problema. Então, prever, uma previsão, ter bons documentos fortes que prevejam esse fim também, por que não? E aí, se nunca acabar, você nunca usa. Melhor ainda. Adorei. Vamos ser sócio, regras de saída primeiro, hein? Exatamente. Quem compra quem? Sim! Quem dá a palavra final? Como que são feitas as avaliações do custo, né, do negócio. Contrato social padrão diz assim, será avaliado com base no balanço patrimonial da hora e pago em 12 vezes. Balanço patrimonial de uma franquia que tem um capital social de R$20 mil, que não tem ativos porque são serviços, vai dizer o quê em relação ao preço? Não tem nem lista patrimonial, tá longe tem nem o que dividir do balanço, né? O valor do negócio está muito longe, a marca, o ponto, a clientela, enfim, todos os pacotes que você já tem ali, né? Se fala de estética, por exemplo, isso equivale ao negócio. E aí o contrato padrão não fala com você. E aí, pronto. A gente quer sair. Às vezes nem tá brigando, mas a gente quer sair. Como define o preço para tudo? A gente não faz Do ponto de vista jurídico, tem como precificar uma franquia? Ou é mais o bom senso de ter combinado previamente? Olhar o que a marca tem praticado em termos de preço de loja? Ou existe algum protocolo do ponto de vista jurídico? Essa loja vale X? Não, a franqueadora normalmente deveria saber. E quantas franqueadoras a gente vê que não sabem precificar? Bastante, hein? Bastante. Você sabe mais que eu. Então, assim, múltiplos X, né? Tá. O fluxo de caixa descontado, eu sei lá, todos esses nomes técnicos e chiques. Se existe essa fórmula já pré-definida, é muito mais fácil porque você faz com que, né? Olha, o nosso formato de precificar é esse. Não é o que acontece na grande maioria dos negócios. E uma franqueadora não vai querer precificar uma unidade em que 2 sócios estão tentando se decidir quem fica com o quê e quanto paga. Isso muito dificilmente vai acontecer. Mas eu vejo uma imparcialidade mesmo da franqueadora nesse quesito. Né? Assim, donos se decidam o valor que vocês querem pedir, levem a mercado e vejam o que acontece. É isso, é exatamente isso. Serve para o repasse e serve para uma discussão, por exemplo, entre os sócios. Então, não existe. Agora, o que a gente recomenda fortemente? O meu escritório é muito mais de consultoria do que de briga, embora a gente brigue muito bem. Mas você vai deixar isso na mão de um juiz? Porque se você e o seu franqueador, ou você e quem está comprando, ou o seu sócio, não conseguem sentar e definir um preço, seja qual for a dificuldade que vocês estão enfrentando, o juiz vai fazer isso melhor do que vocês?
Não vai fazer. Ele não conhece a sua realidade, não conhece seu mercado, não conhece seu negócio. Então, evitar o máximo. E por isso o documento bem feito é tão importante. Porque está escrito. Não tem discussão. É assim que a gente vai fazer. Vocês podem até não concordar e por isso precisar um juiz obrigar. Mas obrigar a fazer o que você combinou. E não o que ele acha que é justo. E quando a gente vê também muitas situações onde o franqueado não conseguiu performar, e isso é do jogo. Nem sempre acerta-se o local, nem sempre o momento de marca é o melhor, ou mesmo aquele shopping não está na sua melhor fase, e a pessoa não alcançou os números e precisa se retirar. A gente sabe que algumas marcas prevêem multa, se encerrar antes do previsto é pau, mas o cara não está aguentando, o dinheiro acabou. Se ele sai, ele consegue de alguma forma não ter que pagar ainda mais para sair, ou não tem jeito? Só tem jeito se a franqueadora negociar. Porque aí vale o que está no contrato. Tá. Para sair, tem que pagar. Bons franqueadores percebem esse movimento e acabam que abrem mão ou negociam. Minha multa era X, mas você pode pagar X dividido por 3 e faz em 12 vezes, né? Porque a franqueadora entende esse movimento, acompanha esse franqueado, sabe quem é o cara que não quer pagar porque tá na malandragem e quem realmente não tem condição. Por esses motivos que você falou. De repente, o shopping não foi bem, o ponto não foi bem escolhido. Assumir isso, às vezes, para franqueadora é difícil. Mas algumas conseguem. Agora, o que a gente sempre fala para o franqueado que vem nos procurar nessa situação é: a franqueadora não é obrigada a fazer nada por você. Eles podem simplesmente dizer, pague a multa ou eu vou te processar. Fim. Então, a gente negocia, a gente consegue muito sucesso nessas situações que eu tô falando, em que o franqueado realmente não tem condição, a gente consegue negociar com a franqueadora. Às vezes isenção, não é tão incomum, mas depende da vontade, né? E tem franqueadora que depois também não quer processar. O cara fala, quer saber, doutora, eu vou fechar e tudo bem, seja o que Deus quiser. Sim. Aí tem franqueadora que vai atrás e tem franqueadora que não também, porque aí ou não quer investir, porque já viu que o franqueado não tem dinheiro para pagar, né? E o movimento do lado da franqueadora também é verdadeiro, não vamos deixar de falar isso. O que adianta ter uma multa de R$500 e esperar o seu franqueado que você está vendo, ou pelo menos deveria ver, que está sangrando, está indo mal, está pedindo ajuda, está inadimplente nos royalties, e esperar esse cara morrer definitivamente e de repente baixar uma porta, o que é horroroso, para ir na justiça cobrar dele R$500 mil. Tá. Assim, eu também advogo para as franqueadoras e quando a gente começa a perceber, doutora, notifica a unidade X porque está devendo, doutora, notifica a unidade Y porque comprou de fornecedor não homologado. A gente para tudo. Vamos conversar? O que está acontecendo com esse cara? Para de notificar. Aliás, nem comece. Chama ele. O problema ele tem que ser detectado muito antes da pessoa manifestar, né, o primeiro episódio dela de sangramento, vamos dizer assim. Né? Então, tem que acolher, orientar, né, dar um direcionamento do que deve ser feito, a quem recorrer, quantos repasses nós vemos a franqueadora apoiando o franqueado, né? Não é o franqueado que sinalizou interesse. Poxa, acho que o caminho que você tem que seguir é esse. Né? Então, acho que bons parceiros que possam te orientar, doutora, pelo visto fazem toda a diferença aí. Fazem muita. Por isso que é importante nesse escolher final bem no de começo. Contrato. Exato. É muito importante escolher bem no começo, porque a franqueadora bacana, ela vai chamar o franqueado exatamente assim. Olha, tá indo muito mal, seja pelo motivo que for. Você não quer ajuda para repassar? Você não vai perder tanto. Hoje vai ser assim a situação. Daqui a pouco vai ser muito pior. Então, bons parceiros fazem toda a diferença nessa hora, seja para negociar, seja para vender, para perceber antes de dar problema. Legal. É isso aí. E complementando esse tema, mas agora olhando um pouco do lado dos shoppings, dos locadores. Boa parte do seu trabalho já foi e é em cima disso também, né, doutora? Sim. O que observar com mais atenção quando se fala nesse vínculo? Vocês estão me pegando. Olha aí. Ela não sabe que vem em seguida. O shopping, gente, é um capítulo à parte. E aí, desculpem os shoppings que estiverem nos assistindo. Fala mas olhando para aquela câmera. Assim, olha, com todo respeito, ou nem tanto, é um mal necessário.
Eu tava ontem falando com uma pessoa no telefone e falei, agradece, ajoelha, porque a pessoa tá negociando uma saída e não é nem um shopping, mas é um empreendimento. Tá fazendo de tudo para ajudar. Isso é exceção da exceção da exceção. O shopping é uma empresa gigantesca, com um monte de funcionários, com um monte de contratos e regras para cumprir. Ponto. É isso que eles fazem. Eles cumprem regras, né? E aí, sem entrar no mérito se é bom ou ruim, se é humano, se não é humano, é o que está escrito lá. Então, negociar muito bem quando entra e quando o shopping dá a possibilidade de negociar, porque a gente sabe que é super difícil, mas é um ponto importante. Na hora de sair, falar, né? Então, assim, a margem de negociação dos shoppings é muito, muito ruim. Mesmo. Você não consegue grandes negociações. Tem exceções para tudo, mas a regra é que vai ser cumprido o seu contrato. Então, o que a gente observa sempre no começo, né? Veja direitinho o valor desse aluguel, o valor do percentual. Não vai mentir faturamento para o shopping, porque isso é um tiro não adianta. No pé. Eles vão te pegar em algum momento. Tudo que você fizer errado é motivo para um dia o shopping tomar o ponto de você. Enfim, a gente vai orientando e aí veja as questões das multas, super, super importante tentar reduzir o máximo possível, porque são sempre muito altas. Em franquia, 2 pontos muito importantes. A questão da transferência. Então, quando a franqueadora participa, fica até mais fácil, porque o shopping cobra para transferir o contrato de uma pessoa para outra. Às vezes, só de trocar o majoritário naquela sociedade, o controle societário, você já vai pagar uma multa super alta. Então, é sempre muito importante negociar pelo menos 1, 2 transferências no começo para tentar. A gente tenta, né? Às vezes consegue alguma coisa, fica menos ruim. E a segunda questão, o prazo. A gente tem uma lei que favorece muito o varejista, o comerciante, o locatário comercial, que é a partir de 5 anos de contrato, você tem direito a uma renovação. Então, você pagou ali um ponto, conseguiu contratar por 5 anos, 60 meses. Antes de chegar no final, você tem que tomar as providências para negociar essa continuidade. Muita gente não sabe, às vezes sabem, mas deixam para os últimos 3 meses. Já era. 4º ano de contrato, chama o shopping. Começa a manifestar, formaliza o interesse. Vamos lá, shopping, eu quero ficar, vamos negociar. Sim. Mas é muito cedo, mas você só tem até 6 meses antes. Então, você tem uma janela de 6 meses para negociar, de 4 anos a 4,5. 4 anos, 31 dias, acabou. Aí o shopping pode dizer, eu negocio com você, mas agora o aluguel é 30% mais caro, você vai pagar o ponto de novo. Bebam, senhoras e senhores. Quando eu falei da fonte do conhecimento, por favor, que isso? Não, bota mais aí. Ô, doutora, a gente já negociou uns ótimos contratos. É por causa disso, gente. É você saber prever o que vai acontecer com quem já viveu isso. Ciclos e ciclos, né? Repetidos. Então, assim, imagina você poder sair de uma operação ou vender a sua operação com 10x no bolso ou menos 10, a depender do que você combinou previamente. Sim. Né? São todas questões muito específicas. Olha, diretor, esse momento me dá até um calor aqui, cara. Mas vamos aquecer mais. Tá bom. É um podcast de negócio, tá? Vamos aquecer. Já tá quente o papo, vamos aquecer ainda mais. A gente Quero. tem um momento super especial aqui. Atenção, atenção. Que é Entregando o Ouro. Esse que é o quadro, doutora, por favor, pega essa barra de ouro de 1 quilo. Eu assisti você, eu fiquei esperando esse momento. Ela colou. Ela falou, deixa eu ver o que acontece lá. Eu fui convidada, eu fui lá assistir. E aí eu falei, gente, como vai ser esse momento, né? Da entrega do ouro. A advogada quer ter controle de tudo, cara. Eu não me conformo, meu. Olha, doutora, esse é aquele momento em que você vai entregar tudo para nossa audiência. Então, não esconda nada. Não esconda nada. Nem debaixo das unhas. Então, a gente tem esse quadro para que a gente gere algo de muitíssimo valor para a audiência. Não que já não tenha gerado até aqui,
Mas eles vão lá e vão comentar e vão dizer: a doutora gerou e entregou ouro de verdade. Então a gente vai ajudar, vai estimular um pouquinho aqui. Obrigada. Então essas perguntas estavam muito tranquilas, muito fáceis. Agora a gente vai para algumas mais picantes. Nos conte qual que é o mito mais perigoso que marcas franqueadoras ainda vendem que deveria ser banido. Que o negócio... Rufem os tambores. Ai, como eu gosto. Eu acho que o mito de que eu sou uma super marca, eu tenho um negócio testado e de sucesso, e você vindo aqui com a gente, você vai ter sucesso como o fulano e o ciclano já tiveram. É um discurso financeiro, principalmente, muito enganoso. Não é porque eu sou uma marca de sucesso e tenho produtos de sucesso que você vai ter sucesso comigo. Né? Eu começaria dizendo: você tem tanta coisa para fazer do seu lado, né? Eu sou só o começo. Acho que esse dói, porque é como eles vêm defendendo a franqueadora. Olha, eu vou ganhar. Acabou com o slogan de 95% das Acabou. marcas, agora na página de Seja o Franqueado. Mas assim, cá entre nós, realmente, para um negócio ter sucesso, são vários pilares. Né, doutora? Que a marca é testada, pode ser. Que a marca tem case de sucesso, pode ser também. Mas tem os cases de insucesso, porque nem todas as franqueadoras conseguem fazer com que toda a sua rede seja saudável. É isso mesmo. Não, e sendo muito claro com a nossa audiência, pessoal, existem marcas centenárias que têm o seu índice de fechamento de lojas. E existem marcas que começaram agora mais organizadas, bonitinhas, respeitando seu próprio tamanho e vão bem. E essas pessoas que chegarem primeiro vão colher muitos frutos. Então, não é uma questão nem de idade de marca, nem de maturidade, nem de onda do momento. Quantas nós já passamos, né? Do produto da hora, daquela coisa momentânea. É muito mais a respeito de bom senso e ética, eu penso, né? Vocês perguntaram assim, ó, o discurso da franqueadora. Esse discurso tem que ser alinhado com tudo isso que você falou. Se eu sou uma marca centenária e eu já estou no varejo há muitos anos, então eu tenho uma história muito longa para contar. Mas eu posso ser uma marca centenária de indústria, que está começando agora no varejo. Que experiência eu tenho? Olha. Conta isso. Bom ponto. Não tem problema, sabe? Sim. Porque essa transparência é o que você falou. Todo franqueador começou do zero. Todo franqueador começou sem ser uma marca centenária. Explica isso. Eu estou começando, eu tenho 2 unidades. Ou, às vezes, hoje a gente vê muito isso. Eu tenho uma ideia. Uma marca e uma ideia. Eu nem testei no mercado. E eu quero vender franquia para você. Dizendo o quê? Que se você vier comigo, você vai ter muito sucesso porque eu tenho experiência. Tá errado. Diga, você vai ter sucesso porque minha ideia é muito boa. Vende a ideia, porque é o que você tem. E aí, explica para o franqueado que ele vai ter que fazer a parte dele. Que no começo, vocês vão caminhar juntos. Por isso eu vou te dar um desconto. Você não vai me pagar X de taxa de franquia, você vai pagar menos. Por quê? Porque a gente está começando junto. Então, o problema está no discurso, que é o padrãozão, como se você realmente fosse a maior franqueadora do Brasil, né? Olha a barra, hein? Comenta se ela tá entregando ouro. Ó, eu acho que veio um pouquinho, já entregou um pouco. Não, eu vou devolver para ela, porque eu gostei da entrega. Ô, doutora, e conta para nós, aprender através do exemplo, existe um case jurídico que você possa compartilhar que traga uma lição para todos nós, assim, do ponto de vista de negócio, sem revelar as partes e tal? Eu gosto muito de um tema que é bem espinhoso em franquia, que é a questão da virada de bandeira, né? Quando o franqueado tá numa marca e aí ele decide... O franqueado, a gente está falando aqui, eu tô até puxando um pouco, né? Falando um pouco mais mal de franqueadora, assim. Mas agora vamos colocar também a culpa que é do franqueado. O franqueado precisa entender que ele está entrando num negócio formatado, etc, para seguir regras. E o que a gente mais vê é o franqueado começar o negócio e 3 meses depois achar que ele sabe mais. E aí ele começa a fazer diferente do que a franqueadora falou, porque afinal de contas ali ele já entendeu como funciona. Então o que adianta você comprar um negócio testado, uma marca, etc. E aí esse franqueado, depois de um tempo, começa a se sentir prejudicado por pagar royalties para manter aquela marca. Então, isso falando de uma das possibilidades, existem inúmeras, mas aí essa historinha contada, ele vai e troca. Ou para o nome dele, um nome próprio, ou ele resolve que ele vai para uma outra franqueadora, né? E a gente tem um case muito grande, a gente tem muito isso, discussão jurídica a respeito disso, e a gente tem um case importante no Brasil de um franqueado que fez isso,
criou uma nova rede, levou uma série de franqueados com ele. E depois de muitos anos, porque a nossa justiça, enfim, não anda tão rápido assim, todos aqueles franqueados dessa marca que ele criou tiveram que fechar as portas, porque na raiz do problema, né, aquilo estava completamente errado. Então, eu tenho muitos cases. Eu adoraria contar. Talvez mais uns 3 episódios aí. Mas eu acho que isso é muito emblemático para as pessoas entenderem o risco que se corre. Porque às vezes faz achando que... ninguém vai mandar eu fechar meu negócio porque eu fiz isso, né? E, você assinou um contrato ali no começo que dizia que você não podia, que por 2 anos você não pode exercer aquela mesma atividade. Quando você entrou, tava tudo bem. Por que agora você vai fingir que aquilo é injusto, que não é bacana? Pô, doutora, mais 2 anos e agora eu faço o quê? O que você fazia antes? Porque quem te ensinou a fazer isso foi essa franqueadora. Com a condição de dizer que por 2 anos você não podia fazer igual, né? Ou parecido. Então, acho que é ser honesto, transparente com as regras do jogo que você mesmo aceitou. E isso gera muito pano para manga. Um monte de negócio que fecha mesmo. Incrível. E se você tivesse que enterrar 3 práticas jurídicas, a gente vai fundo aqui, que só vendem ilusão no franchising, quais seriam? Carambola! 3 práticas jurídicas. Contratos muito ruins, de uma maneira geral. Eu acho que é uma prática não jurídica, né? Muito ruim, muito prejudicial. Venda de ilusão, de sonho, números errados. Infelizmente, eu tenho cases, exemplos de franqueadoras que realmente manipulam ali um repasse, ou que o próprio franqueado manipula. Isso não é uma prática jurídica aceitável. E acho que a bola da vez é menos justiça, mais negociação. Isso para todo mundo, né? A justiça abarrotada, com juízes que não entendem exatamente, mesmo quando a gente leva para arbitragem, porque na arbitragem a gente tem especialistas, mas qualquer negociação é melhor do que ganhar um processo. Qualquer negociação. Só tem 2 pessoas que ganham numa briga. O judiciário, porque tem taxa, e o advogado. A gente adora uma briga, porque a gente ganha. Mas a briga em si traz derrota de cara para as 2 partes. Então, acho que essa é uma que senta na mesa, negocia, conversa, discute e resolve. Abre mão, cada um de um lado, mas menos justiça, mais acordo. Que legal. Pessoal, que papo foi esse, hein? Olha, a gente vai chegando aqui no fim, mas olha como é importante entender todas as partes do jogo, né? Franquia, o franqueador, ponto de vista jurídico, financeiro e tudo mais. Pessoal, você sabe o que é papo de negócio sério? Então você que tá gostando, curte, comenta, incentiva, compartilha. Dê sugestões de tema para os próximos episódios. A gente está com esse livro aqui porque tem uma citação aqui da doutora, onde ela contribuiu, né, doutora, com uma definição do que é franchising. E eu particularmente gostei muito. Falei para a Rô, falei, adorei o ponto de vista da doutora Renata Pim. Depois eu vou postar no meu stories. Vou fazer isso hoje, tá combinado. E Para a gente encerrar, inclusive, doutora, manda uma mensagem para quem está nos assistindo hoje. Fale o que você quiser, de forma que as pessoas possam conhecer mais de você também. E a partir daí a gente possa dar encerramento aqui ao nosso bate-papo, que foi tão caloroso e tão gostoso também. Legal, obrigada, pessoal. Não tem como não puxar a sardinha depois de ter falado tudo isso que eu falei. Ter uma assessoria jurídica é muito importante quando a gente está falando de negócios, de franqueados, de franqueadores, enfim, negócios de uma maneira geral no varejo. A gente passou aqui por vários problemas que podem ser evitados se você tiver esse cuidado, né? Lá no escritório, como eu falei, a gente atende franqueadores e a gente tem um produto específico voltado para assessoria de pequenas empresas, com um custo mais acessível, para a pessoa não ter essa desculpa de eu não consigo ter uma assessoria, eu não consigo, porque eu não tenho quem consultar, porque tudo é muito caro, o advogado é muito caro. Então, a gente também, assim, não adianta só ficar falando, vai lá, consulta o advogado. Não, a gente criou
todo um produto mesmo voltado para esse pessoal. Não deixem de ter uma assessoria e, de preferência, no caso do franchising, especializada. Alguém que saiba o que está falando, que conheça um pouco desses bastidores para fazer essas leituras. Então, acho que o meu recado é: contrate um advogado. Muito bom, senhoras e senhores, Renata Pim. Obrigado. Obrigada, Renata. Obrigada a vocês. A sua marca ainda está de fora dessa conversa? Então patrocine o nosso podcast, os nossos espaços de mídia e conecte-se direto com quem está buscando um negócio para empreender e uma marca para acreditar. Vem conosco.